Um abraço, é muito bom ter você de volta. Vamos falar de Botafogo. Você que está aqui pela primeira vez, meu nome é Moisés Domingues. Você está no canal Botafogo, meu destino. E vou deixar você um convite. Se fizer sentido para você se inscrever nesse canal, se inscreva. Afinal de contas, estamos aqui sempre falando de Botafogo, botando a nossa cara, dando a nossa opinião, debatendo, conversando, trocando ideia sobre Botafogo. Aqui não são vídeos replicados de Sport TV, de ESPN, com aquelas opiniões sensacionalistas, né? Que existem muitos canais que fazem isso aí. Vamos conversar sobre Botafogo, Palmeiras e Botafogo, meu amigo. Domingo agora, 4 horas da tarde, pontapé inicial no Campeonato Brasileiro. Logo de cara, o campeão, Botafogo, campeão brasileiro. E claro, não podemos nos esquecer, né? Libertadores. Botafogo, campeão brasileiro e Libertadores. Tendo o Palmeiras aí, eu considero como o principal rival ali nas duas competições, né? E nas duas, o Botafogo sobressaiu muito, né? Foi muito superior ao Palmeiras na Libertadores. O Botafogo venceu o primeiro jogo no Newton Santos por 2-1. O segundo jogo foi empate lá no Allianz Parque. O Botafogo eliminou o Palmeiras nas oitavas de final. No Campeonato Brasileiro, o principal rival ali pelo título, até as últimas rodadas, quando o Botafogo no segundo turno venceu o Palmeiras dentro da casa deles, no Allianz Parque, 3-1, vitória soberana, Botafogo muito superior, ficando assim ali a um passo do título, né? Meio que uma final antecipada. E o Botafogo já havia vencido o Palmeiras no primeiro turno, no estádio Newton Santos, onde foi mais um jogo ali que o Botafogo foi muito superior. Ano passado, 4 jogos, né? 4 jogos, 3 vitórias do Botafogo, 2 no Campeonato Brasileiro e uma na Libertadores, e um empate. Enfim, mas com tudo isso dito, o que passou, passou. Estamos em 2025, é claro que o Botafogo é o atual campeão, e eu não me canso de dizer isso, das duas competições. Mas pra gente que quer ver o Botafogo continuando disputando títulos, a gente não pode ficar apegado a isso, né? O clube não pode ficar apegado a isso. É começar o Campeonato Brasileiro bem, logo nessa primeira rodada contra o Palmeiras. É claro que o Palmeiras é um adversário que tem que ser respeitado, é um time muito bom, é um time muito bem montado, né? Fez mais contratações esse ano, tem um bom técnico. O Palmeiras é muito bem estruturado financeiramente, altíssimos investimentos. Se o Botafogo quer realmente defender o título, que eu, como torcedor, quero ver isso, Botafogo defendendo o título brasileiro, sem se apegar naquele negócio de que já foi campeão de 2 importantíssimos títulos, o que acontecer nessa temporada já tá bom, porque eu sei que muitos dizem isso. Eu não penso assim. Então tem que defender o título e começar bem o Campeonato Brasileiro e já ir com tudo para vencer o Palmeiras nessa rodada de estreia aí. Então, qual escalação do Botafogo ideal para esse jogo, baseado, né, no que tem no elenco hoje? Eu vou dar a minha opinião sobre qual time eu entraria. Eu entraria com John na lateral direita. A lateral direita hoje é a posição que eu vejo com mais dúvidas em termos de quem deve ser escalado. Porque hoje o Botafogo tem 2 laterais direitos, que é o Vitinho e o Matheus Ponte, que eu considero que estão no mesmo nível. O Vitinho, na reta final do ano passado, fez bons jogos. Quando ele chegou ano passado, ele demorou muito para se adaptar. O Matheus Ponte, até então, era o único da posição e vinha dando conta do recado, cara. A gente tem que lembrar disso, que ano passado o Matheus Ponte, depois que saiu da Damian Soares, ele segurou a bronca, fez bons jogos, não comprometeu. E aí o Vitinho vem já com estado de titular, entra como titular e demora, né? Faz alguns jogos bem abaixo, mas depois ele embala e começa a melhorar e termina a temporada como titular da lateral direita. Nesse ano, 2025,
Ele não tá bem, tá muito abaixo, assim como boa parte do time, né? Quero que, por posição, tenha 2 jogadores ali de alto nível brigando. Isso é que torna um time competitivo. Só que nesse momento, eu entraria com o Matheus Ponte. Eu gosto do Matheus Ponte como lateral. Eu não entendo quando eu vejo muitas críticas ao Matheus Ponte. Eu não vejo o Matheus Ponte esse lateral ruim que muitos veem. Até o Vitinho voltar à boa fase, voltar a ser aquele Vitinho que foi ali no ano passado, eu entraria com o Matheus Ponte. Porque o Matheus Ponte também é um bom lateral, eu considero. Nesse momento, eu vejo o Matheus Ponte como o titular da posição. Então eu colocaria o Matheus Ponte como lateral direito, dupla de zaga. O Bastos, ainda existem algumas dúvidas se ele começará jogando ou não no momento que eu gravo esse vídeo. A informação que temos é que ele está recuperado de lesão, mas vamos ver qual será a opção da comissão técnica da preparação física, se ele está 100% fisicamente e estará em condições de jogar 100% contra o Palmeiras. Mas ele estando bem, é óbvio que ele é o titular da posição. Então eu entraria com Bastos e Alexander Barbosa, que é a dupla titular. Lateral esquerdo, Alex Telles. Dupla de volantes, Gregory e Marlon Freitas, não existe dúvidas quanto a isso. Terceiro homem de meio campo, Savarino. Pelo lado esquerdo, né? Assim como no ano passado, nesse momento o Botafogo não tem um ponta de velocidade, do drible, do 1 contra 1, aquele ponta que joga mais esticado, né? Como era o Luiz Henrique pelo lado direito ano passado. Ano passado mesmo o Botafogo não tinha esse ponta pelo lado esquerdo. Então, o Botafogo, ele, assim como o ano passado, vai jogar com uma espécie de meia pelo lado esquerdo. Um ponta construtor. E esse cara é o Santiago Rodrigues, que veio com essa missão de substituir o Thiago Almada à altura. O Renato Paiva ainda mostrará como ele irá fazer esse setor ofensivo jogar, se terá muita inversão, né, de posição, como era o Arthur Jorge no passado. O Arthur Jorge fazia muito isso. Ele invertia muito o Savarino e o Thiago Almada, trocava eles muito de posição para confundir a marcação. Vamos ter que aguardar se o Renato Paiva também fará isso ou se ele manterá posicionado cada jogador fixo, né? Mas, a princípio, é o que eu acho que o Renato Paiva vai fazer. Savarino no meio, centralizado, e Santiago Rodrigues, um meia pelo lado esquerdo. E é o que eu faria. E na ponta direita, Arthur, que hoje é o titular da posição. Ele não vem para substituir o Luiz Henrique à altura, e está longe disso. O Arthur não é um jogador como era o Luiz Henrique. Nesse momento, a gente tem muitas dúvidas sobre o Arthur. Mas eu quero que o cara jogue bola. Eu quero que o cara... eu mesmo já falei algumas vezes do Arthur aqui, até critiquei, fiz algumas críticas, mas eu quero que ele queime a minha língua, cara. Eu torço pelo Botafogo, então eu quero que o time jogue bem. E para isso, precisa que os jogadores que estejam em campo joguem bem. O Arthur entregue, né? Desempenhe bem, faça aquela função ali que se espera, né, de um ponta direita, que vá para cima, que drible, que quebre linhas, que finalize bem ao gol, que dê assistências, que faça gols. No momento, eu não vejo isso no Arthur. Está muito longe disso. Mas espero que ele evolua e que ele melhore. E na frente, Igor Jesus. É o nosso homem de área, é o nosso atacante, que está numa seca, né, de gols. O último gol que o Igor Jesus fez foi contra o Fluminense. Mas eu vejo muito potencial no Igor Jesus. Eu acredito sim que ele vai fazer muitos gols aí nessa temporada. Assim como... Até mais, né? Até mais que ele fez ano passado. Terminou o ano com 9 gols e 6 assistências em 25 jogos. Vamos para cima do Palmeiras, começar bem o campeonato com uma vitória, já fazer os 3 primeiros pontos. E esperamos que já nesse jogo o time se comporte bem, né? Coletivamente.
individualmente seja um time organizado, um time já com uma cara melhor do que aquele time que a gente viu até aqui. Então, é isso. Eu vou me despedindo por aqui. Vamos pelos 3 primeiros pontos do Campeonato Brasileiro. Um abraço. Fui.